Alô, vocês ouvintes da Rede Gama NGT. Segunda-feira, hoje, dia 25 de outubro do ano de 2025. E este é o resumo esportivo no ar para você. Eu lembro que você pode nos ver e ouvir acessando a Rede Gama NGT no seu celular. Vai ali na loja de aplicativos e digita Gama NGT nas melhores operadoras de TV a cabo e também no nosso streaming digital, a Rede Gama NGT com você. Vamos falar um pouquinho então do Campeonato Brasileiro da Série A. Como já é de praxe, a gente faz sempre essa abertura nos dois primeiros blocos do programa. O Campeonato Brasileiro começou no sábado com uma partida muito esperada pela turma da confusão, como a gente gosta de chamar. O Vitória, jogando num Barradão lotado, acabou perdendo para o Corinthians por 1-0. A equipe corintiana não mereceu a vitória, não jogou para ganhar. O Vitória praticou um futebol, eu diria que de razoável a satisfatório, e o Corinthians, bem no esquema de Dorival Júnior, com seus jogadores desta vez jogando fora de casa, se empenhando bastante, o Corinthians acabou vencendo por 1-0 num gol meio acidental, numa cobrança de escanteio do jogador Charles. Um resultado que dá um pouco de tranquilidade para o Corinthians em relação à pontuação mínima de 45 pontos para se livrar do fantasma do rebaixamento. Para o Corinthians, nesse Campeonato Brasileiro, será escapar do rebaixamento com tranquilidade e nada mais. E tem depois semifinais e finais da Copa do Brasil no final do ano. O Vitória, sim, engatou uma ótima recuperação, perdeu para o Corinthians, mas a equipe do técnico Jair Ventura apresenta uma evolução em termos de futebol. Então eu diria que a torcida do rubro-negro da Boa Terra tem motivos para ter esperança. A diferença é pequena entre o primeiro time fora da zona de rebaixamento e o Vitória. E o grande detalhe, a equipe vem melhorando o seu futebol. E isso dá uma certa esperança para o povo da Boa Terra. No outro jogo das 16 horas, Atlético Mineiro 1, Ceará 0. Um jogo sem muitas emoções, sem muitos sustos. A equipe de Sampaoli consegue uma vitória importantíssima para tentar respirar no perigo que vinha se assolando da equipe mineira. O Ceará, em contrapartida, começou muito bem o campeonato, fez alguns pontos enquanto os outros davam uma titubeada aqui ou ali, e agora a equipe de Léo Condé vem caindo vertiginosamente e já flerta com a zona de degola. Um perigo, sinal amarelo aceso para a equipe do Ceará. No outro jogo da rodada ainda tivemos 1 para o Fluminense, 0 para o Internacional. Outra equipe que tem que abrir muitos olhos, por quê? Pela sua situação anímica. O Internacional, nas mãos do Ramon Dias, não consegue fazer jogos de intensidade alta. Em Porto Alegre, a gente acompanha bastante o Inter e o Grêmio, eles dizem que não entendem por que o Inter não consegue correr. A equipe do Inter não tem preparação física suficiente para aguentar os jogos. E acaba perdendo em situações técnicas e principalmente em situações de falta de condicionamento físico. É um absurdo no ano de 2025 a gente falar em profissionais que ganham tão bem não terem a sua equipe tão bem preparada. Realmente alguma coisa está acontecendo. Eu, particularmente, acho que existe um grave problema dentro do vestiário do Internacional. É muito esquisito a queda de produção de vários jogadores, a oscilação de jogadores que só jogam em casa, não jogam quando a equipe viaja. Isso está causando um problema muito grande. A tabela do Inter é perigosíssima, ele vai ter verdadeiros embates contra Santos, contra Atlético Mineiro, e pode sim acabar logo entrando na briga para sobreviver na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso é muito triste para o pessoal de Porto Alegre,
mas é uma realidade. Outro jogo no sábado com resultado surpreendente no Castelão, o Lion, o Fortaleza, bateu o todo-poderoso Flamengo por 1-0. Com 15 minutos de jogo, Breno Lopes, na minha opinião, aproveitando uma falha do goleiro Rossi, acabou fazendo 1-0 e a equipe de Martim Palermo estacionou o famoso ônibus na frente da sua defesa e o Flamengo não conseguiu empatar, não conseguiu virar, não conseguiu criar, e olha que dispondo de quase toda a sua equipe titular, todos os seus talentos, a equipe do técnico Felipe Luiz decepcionou e decepcionou bastante com esta derrota, e o Fortaleza, mesmo não tendo uma grande partida, fez um gol do lance do Breno Lopes, naquela tradicional jogada, aquela correria que ele impõe. A defesa adversária fez 1-0. O Fortaleza sobe 3 pontos na tabela, dá uma suspirada, vai tentando colocar a mãozinha para fora daquela água que está transbordando, mas eu digo que o único time, na minha opinião, que tem boas condições de sair da zona de rebaixamento é o Vitória pelo futebol que vem sendo empregado. Eu não vejo nessa envelhecida equipe do Fortaleza forças para escapar. Próxima rodada, um jogo importantíssimo na Vila Belmiro, Santos e Fortaleza. Aí nós vamos saber se a equipe do Lion vai me desmentir ou o Santos vai conseguir escapar e ter um bom resultado. Eu acho que pela tabela e pela pontuação, dificilmente o Fortaleza escapa. Ainda mantendo os jogos de sábado, no Morumbi, um jogo de 21h30 no Morumbi, realmente eram apenas testemunhas que estavam lá. O São Paulo bateu o Bahia por 2-0. Dizem que não foi merecido, mas eu acho que quem faz 2 gols e não toma um, não tendo nenhuma outra influência extracampo, merece e merece bastante o resultado. O São Paulo respira e o Bahia perde aquele embalo saudável que a equipe vinha tendo, ganhando jogos, fazendo partidas muito boas, ganhou do Grêmio, ganhou do Inter, o Bahia jogando bem, principalmente jogando bem, não fez uma má partida contra o São Paulo no sábado à noite, mas o São Paulo soube fazer um jogo controlado, abriu o placar no início da partida e acabou com muita ousadia, eu diria, segurando o resultado, com muita tranquilidade, uma ousadia nos contra-ataques, fazia com que o Bahia se preocupasse demais em não se jogar à frente. São Paulo jogou com muita inteligência e acabou conseguindo até controlar um resultado que parecia não conseguiria. Todos diziam que o Bahia ia aprontar mais um no Morumbi, mas desta vez não aprontou. E aí a gente fechou a rodada com os jogos de sábado, que a gente resume aqui no nosso resumo esportivo, e vai ficando por aqui, e já a gente volta com o nosso segundo bloco, que vai tratar dos jogos de domingo, da Série B e da Série C do Brasileirão 2025. Até já! Voltamos com o segundo bloco do nosso resumo esportivo, abordando os jogos de domingo. Tivemos nos jogos das 16 horas, na Arena do Grêmio, que agora é 100% do Grêmio, o Grêmio bateu o Juventude por 3-1. Foi um bom jogo, a equipe do Juventude competiu dentro do que foi possível com o Grêmio, alguns lances duvidosos, na minha opinião, sem nenhuma interferência da arbitragem, o Grêmio com 3 gols do centroavante Carlos Vinícius. Esses Carlos Vinícius, ele ficou durante a janela de meio do ano aqui em São Paulo, esperando por um aceno do Corinthians para assinar com o Timão. As bases já estavam acertadas, mas o Transferban acabou impedindo o Corinthians de registrar o jogador. Ele acabou indo para Porto Alegre e vem fazendo gols. Centroavante não tem que jogar bem nem jogar mal. Centroavante tem que fazer gols. E ele caiu nas graças da torcida tricolor e já
fez 3 gols num único jogo, o que é muito difícil de se acontecer. O Juventude, em contrapartida, parece fadado a jogar a Série B no ano que vem. A equipe do Carpini tenta, mas não consegue desenvolver um futebol a nível de pontuação quando joga fora de seus domínios. E, infelizmente, o Juventude ainda tem umas partidas muito difíceis a serem jogadas, todas elas fora de casa, as difíceis, é claro, e eu acho que, em termos de pontuação, vai ser muito difícil a equipe da Serra Gaúcha escapar. No final deste bloco, a gente vai ver como está a classificação do Campeonato Brasileiro. No outro jogo das 16 horas, um bom jogo de futebol jogado no gramado sintético do Newton Santos, 2 para o Botafogo, 2 para o Santos. Muitas reclamações em lances controversos, lances duvidosos, mas o fato é que o Santos competiu. O Santos finalmente mostrou a cara do seu treinador, a cara do Vojvoda. Mesmo sem o Neymar, a equipe do Santos mostrou que tem condições, sim, de seguir adiante, de escapar dessa confusão toda do rebaixamento e até jogar uma Copa Sul-Americana, conquistando até a 12ª posição, mesmo sem o seu ídolo e o seu grande nome, o Neymar. Sobre o Neymar, dizem que em 1 semana, 10 dias, ele deve voltar. Eu acho prematuro. O Santos vem encontrando uma forma de jogar sem o Neymar. E quando o Neymar está em campo, parece que é proibido não passar a bola para ele. E isso, às vezes, até atrapalha a própria equipe santista, que ontem jogou com uma incrível velocidade, coisa que com o Neymar em campo será impossível de se acontecer. Não estou dizendo que o Neymar não tem condições de jogar no Santos. Eu estou dizendo que hoje, da forma como o Vojvoda vem arrumando o seu time, talvez seja melhor o Neymar voltar apenas quando tiver a velocidade, se é que um dia ele o terá, para jogar com esse time, com esse esquema do técnico Juan Pablo Vojvoda, que vai mostrando a sua competência. Muita gente falou dele que ele só fez sucesso no Nordeste porque não tinha cobrança. Ele chegou aqui, arrumou a casa e o Santos evoluiu nas mãos do técnico argentino. No penúltimo jogo da rodada de ontem, jogando em Bragança Paulista, o Vasco continuou mostrando um excelente futebol. Ouso dizer que o Vasco hoje joga, da Série A, a equipe que joga o melhor futebol, a equipe com o melhor aproveitamento e que joga um bom futebol. E o esquema do Diniz é assim, né? Quando o time ganha confiança, é difícil de parar. E o Vasco vem encaminhando, acho que são 5 vitórias seguidas. Logo, se continuar assim, vai entrar na briga por pré-Libertadores. E o Vasco tem semifinal de Copa do Brasil no final do ano e vai se credenciando para fazer um bom papel na Copa do Brasil. E a Copa do Brasil, que será disputada no final do ano, tem semifinais entre Corinthians e Cruzeiro, Vasco e Fluminense, valem, além de um dinheirão, a classificação para a Libertadores. Coisa que desses 4 times que estarão ali, apenas um, por enquanto, está classificado, que é o Cruzeiro. E deverá continuar assim. Então, essas semifinais de Libertadores, de Copa do Brasil, que serão jogadas no final do ano, vão valer, e valer muito, serão jogos eletrizantes, e, logicamente, a gente vai estar por aqui comentando para vocês. Ainda sobre o jogo Bragantino 0, Vasco 3, Fernando Seabra foi demitido na noite de ontem. Ele acabou deixando o cargo da equipe do Bragantino, ele que não vem fazendo seu time jogar, e o Bragantino, junto com o Ceará, tem que abrir o olho, porque a diferença deles para a zona de rebaixamento está cada vez menor. A gente vai ver já no fechamento deste bloco com a classificação. No último e grande jogo, esperávamos Palmeiras e Cruzeiro. 0-0 e, infelizmente, voltamos a falar de um erro crasso de arbitragem, onde, no começo da partida, o zagueiro Gustavo Gomes foi numa dividida,
deixou a sola do seu pé na canela do Wanderson do Cruzeiro. O árbitro foi chamado pelo VAR, desta vez, diferente do que nas semanas anteriores, foi ao VAR e, pasmem os senhores, conseguiu achar que era para cartão amarelo. Ou seja, um árbitro que tem um escudo da FIFA no peito jamais pode cometer um erro desse olhando no vídeo. Aí vocês tiram as conclusões que vocês querem tirar. Eu diria que simplesmente o árbitro Rafael Klein devia estar com uma camisa igual essa minha aqui. Ele simplesmente amarelou ontem no Allianz Parque. Ele não teve peito e coragem de expulsar o capitão da equipe da casa que sempre reclama tanto de arbitragem. O Abel Ferreira sempre tem aqueles chiliques à beira do gramado e ele simplesmente parecia que nada tinha acontecido quando sua equipe foi visivelmente beneficiada na noite de ontem. O que poderia ter acontecido? 11 contra 10 não poderia acontecer nada, mas poderia ter acontecido até o mesmo resultado. Mas o capitão da equipe sendo expulso com 15 minutos de jogo muda completamente o jogo. Mas vamos fazer o quê? O jogo seguiu, foi um jogo muito pegado e houve até uma expulsão de um jogador do Cruzeiro, do Fabrício Bruno. Expulsão muito contestada, tem pessoas que dizem que nem falta houve. Só que na velocidade do jogo, e o futebol é jogado na velocidade normal, ele não é jogado em câmera lenta, na velocidade do jogo eu achei que foi falta. Não critico a atitude do árbitro em dar o segundo amarelo para o Fabrício Bruno e a consequente expulsão. Fechamos assim a rodada de número 29 para uns, 30 para outros, e a classificação tem o Palmeiras com 62 pontos, Flamengo com 61, Cruzeiro é o terceiro com 57 e o Mirassol com 55. São os 4 times que iriam diretamente para a fase de grupos da Libertadores. Olha só, Mirassol está a 2 pontos do Cruzeiro e o Mirassol já abre 6 pontos em relação ao Bahia e 8 pontos em relação ao Botafogo. Lembro que o Botafogo, o Palmeiras e o Flamengo ainda vão jogar no Maião, ou seja, muitas emoções ainda virão. Bahia em quinto com 49 e Botafogo em sexto com 47 fechariam hoje o grupo da pré-Libertadores. Na zona da degola, Sport Recife com 17, Juventude com 26, Fortaleza com 27 e o Vitória com 31 seriam os rebaixados, mas Santos com 32, Inter e Ceará com 35, Atlético Mineiro e Bragantino com 36, eu diria que são aqueles que devem se preocupar. A partir de Grêmio e Corinthians com 39, não acredito que essas equipes tenham problemas. Esse foi o fechamento da rodada da Série A. Vamos também fechando aqui esse segundo bloco do nosso resumo esportivo, que volta já, falando um pouquinho de Série B, Série C e outros esportes. Até já! Rede Gama NGT, sempre com você. Voltamos agora para o nosso terceiro e último bloco do resumo esportivo. Falar um pouquinho da Série B, que ainda não tem rodada completa, a 34ª rodada para a maioria, mas alguns ainda estão na 33ª. Na minha opinião, o Coritiba praticamente carimbou o seu passaporte para a Série A, ele lidera com 60 pontos, o Remo, o clube do Remo, que conseguiu 6 vitórias seguidas desde a chegada do Guto Ferreira, acabou chegando a 57 pontos, ainda com boas condições de classificação. Goiás com 55 e Novo Horizontino também com 55, fecham o grupo do G4. Mas Chapecoense com 54, Criciúma com 54, CRB com 51, Atlético Paranaense e Cuiabá com 50, fecham o grupo dos 9 que brigarão até o final pelas 4 vagas. Os cálculos dos matemáticos, dos especialistas, dizem que 61 talvez suba, 62 pontos garante o acesso. Então, muita gente tem chance
até o próprio Cuiabá, que tem 50 pontos em 34 jogos. Tem 15 pontos a disputar. Se ele ganhar 12 dos 15, ele entra. Nós ainda teremos alguns jogos hoje que fecharão a rodada. Temos o jogo da Chapecoense com o Operário e o jogo do Atlético Paranaense com o Amazonas, e aí todos estes estarão fechando a 34ª rodada. A 35ª virá na semana que vem. Realmente uma Série B muito bem disputada, onde as equipes de ponta resolveram acordar nesse final de campeonato. E todas elas estão ganhando e vai criando um hiato entre a turma lá de cima e a turma lá de baixo. Na parte de baixo da tabela, o Botafogo com 35, o Volta Redonda com 34, o Amazonas com 32 e o Paysandu com 27 seriam as equipes rebaixadas para a Série C no ano que vem. E por falar em Série C, a Ponte Preta de Campinas, depois de 125 anos, conquista o seu primeiro título nacional. Acreditem ou não, a Macaca Campineira, que sempre teve grandes equipes, sempre formou muitos jogadores, nunca tinha tido um título nacional. Isso aconteceu no Moisés Lucarelli, no jogo de volta. A Ponte acabou vencendo Londrina, tinha empatado no primeiro jogo e merecidamente a Ponte conquista um título depois de 125 anos da sua fundação. Lembro que no campeonato, na parte de pontos corridos, na primeira fase, a Ponte foi o segundo time mais bem classificado. Então, nada mais justo do que o segundo time da fase de pontos nos mata-matas, nos quadrangulares, acabou se classificando para a Série, voltando para a Série B, né? Ela que caiu ano passado, e conquista um título. Moisés Lucarelli lotado, uma linda festa em Campinas. Mudando um pouquinho agora o foco do esporte, vamos falar um pouco do tênis, que teve um fim de semana de gala para o Brasil, tanto no masculino quanto no feminino. A nossa Luisa Stefani, ao lado da húngara Timea Babos, acabou vencendo o torneio de Tóquio e conquistando, além do título, a vaga no Finals. O que é o Finals? O Finals reunirá na Arábia Saudita, em Jeddah, a partir do próximo sábado, as 8 melhores duplas do ano. Então, Luisa Stefani e Timea Babos, que tiveram 4 títulos neste ano de 2025, estão entre as 8. Eu não tenho de cabeça, que me perdoe, essa informação ainda é confusa, se elas são a 8ª parceria do ano ou a 7ª. Até chegarem à final de Tóquio, elas eram a 8ª. Com o título, me parece que elas passarão a ser 7ª colocadas, mas isso não muda muito. O Finals começa na próxima semana e tanto faz o primeiro ao 8º, todos entram em condições. Parabéns a Luisa Stefani, que entra no top 20 da Associação de Tenistas Femininas no setor de duplas, número 16 do mundo, resultado muito bom. E indo para o masculino, né? Todo mundo já deve estar sabendo, mas não custa nada a gente deixar aqui registrado. João Fonseca conquista o maior título de um tenista brasileiro desde Gustavo Kirten, quando venceu em Cincinnati. João Fonseca venceu o ATP 500 da Basileia, carinhosamente chamado de o torneio do Roger Federer, de tantas vezes que o suíço já ganhou no seu país. Desta vez o Fonseca, que é ídolo do Federer, que usa o equipamento esportivo da marca do Federer, o João Fonseca acabou batendo o Davi Fokina em 2-0 na grande final e conquista, além do título, ele coroa um ano perfeito. De 130 do mundo na largada, ele deve hoje ser nomeado número 28 do mundo. E como eles gostam de dizer às pessoas, essa molecada da vibe nova, 28 e subindo. O céu é o limite para esse garoto, para esse carioca, que tem na base familiar e num planejamento de carreira um futuro brilhante pela frente. Tudo bem, agora que ele é número 28, todo mundo sabe como ele joga, todo mundo vai tentar se aproveitar, só que o povo já sabe que ele joga desde o começo do ano e ele continua amassando os seus adversários.
Vai perder muitos jogos pela frente? Claro que vai perder, todo mundo perde. Mas se já tudo terminasse hoje, eu diria que é um dos maiores atletas do esporte brasileiro, o carioca de 19 anos. João Fonseca, que começa amanhã a jogar o Masters 1000 de Paris. E por uma coincidência das coincidências, o sorteio o colocou frente a frente com o seu semifinalista da Basileia, o Shapovalov. Quer dizer, ele já ganhou do Shapovalov no sábado e agora vai pegar amanhã, não sabemos ainda o horário, o Denis Shapovalov, um canadense muito bom, canadense muito técnico, mas que abandonou o jogo contra o Fonseca e ninguém explicou por que ele abandonou. Eu já procurei em tudo quanto foi site, falei com conhecidos, com amigos, e ninguém disse qual foi a suposta contusão do Shapovalov. Será que o Shapovalov, igualzinho ao Rafael Klein, estava vestindo uma camisa da cor que eu estou vestindo, uma camisa amarela, e deu aquela amarelada na Basileia? A gente ainda vai tentar descobrir. E a hora que a gente descobrir o porquê que ele desistiu no jogo de sábado, quando perderia, né? Estava perdendo por 4-1, aí a gente vai passar essa informação para vocês. Deixando um pouco do sarcasmo e da brincadeira de lado, vamos fechar o resumo esportivo falando da Fórmula 1. O britânico Lando Norris venceu o Grande Prêmio do México, um dos grandes prêmios mais festivos que a gente tem, né? Depois do torneio, a pista é do torneio, depois que termina o Grande Prêmio, a pista é aberta, tem uma rave lá no Autódromo Hermanos Rodrigues. O estádio, as arquibancadas, elas têm uma posição diferente, parece que os carros passam por dentro da arquibancada, realmente uma festa, mais de 400 mil pessoas durante todo o final de semana na Cidade do México, e Norris venceu com Leclerc em segundo e Verstappen em terceiro, e dessa forma o Norris ultrapassa o seu companheiro Piastri por 1 ponto na briga pelo título, e traz Verstappen em terceiro. E a nota boa foi Gabriel Bortoleto, que largou em 16º, fez uma corrida excepcional e marcou mais um pontinho, chegando em 10º lugar. O Bortoleto, que já vem começando a despertar interesses e atração de várias equipes grandes. Eu lembro que ele está assinado com a Audi até o final do ano que vem, né? A equipe Sauber passa a se chamar equipe Audi. Ele e o Hülkenberg serão os 2 pilotos da Audi no ano que vem. E lembro que o Bortoleto ainda é piloto da academia McLaren. A McLaren o liberou para a Audi porque não tinha condição de mexer nos seus pilotos. E eles viram o talento do Gabriel. Então, Gabriel corre o ano que vem de Audi, mas a Ferrari já começa a flertar com o brasileiro para o ano de 2027. O fato é que, para quem gosta de Fórmula 1, teremos um brasileiro, acredito, por no mínimo mais uns 5 anos na Fórmula 1. Ponto final no nosso resumo esportivo desta segunda-feira. Espero que tenham curtido, que tenham se abastecido de informações. E na próxima semana eu volto para falar muito de esporte, muito de futebol. Eu analisarei também as semifinais, jogos de volta da Copa Libertadores da América. Rede Gama NGT, sempre com você.